Um jovem milionário, mimado e arrogante, empurra um magnífico cavalo puro sangue para dentro do mar, em uma área conhecida por ser infestada de tubarões brancos. O cavalo, amarrado e desesperado, luta para se manter à tona enquanto os predadores começam a circular ao seu redor, atraídos pelo movimento frenético. Sozinho, exausto e cercado pelos tubarões famintos, o cavalo fecha os olhos, pronto para aceitar seu destino. Mas, quando as criaturas se aproximam para dar o bote, algo inesperado acontece, algo que mudará tudo. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol da manhã refletia nas enormes janelas da mansão dos Mendonça, criando um espetáculo de luz que Arthur ignorava completamente. Sentado em sua poltrona de couro italiano, o jovem de 21 anos contemplava o extenso jardim com um olhar vazio, enquanto girava distraidamente o copo de cristal em suas mãos. A bebida cara, assim como tudo ao seu redor, não lhe trazia mais nenhuma satisfação. "Senhor Arthur", chamou Helena, a governanta que o acompanhava desde criança. "Seus pais estão na linha." Sua voz carregava uma mistura de carinho e preocupação que só os anos de convivência poderiam construir. "Filho, só ligamos para avisar que não poderemos voltar para seu aniversário na próxima semana." A voz de Marina soava metálica através do aparelho. Surgiu uma oportunidade de negócio incrível na Ásia e... "Arthur, não comece." A voz grave de Francisco dominou a ligação. "Você sabe que fazemos isso tudo pensando no seu futuro. Depositamos mais dinheiro na sua conta para você comemorar como quiser." "Eles acham que podem comprar tudo com dinheiro", murmurou Arthur, levantando-se bruscamente. "Helena, prepare o carro. Vou sair." "Arthur, meu amigo!" exclamou Ricardo, erguendo sua taça de champanhe. "Pensei que não vinha mais. Perdeu a corrida classificatória do meu novo puro sangue. Primeiro lugar, é claro." O grupo seguiu Arthur até o setor de vendas do Harrah's, onde os cavalos mais valiosos eram mantidos. Foi quando o viu. Thunder, um magnífico puro sangue negro com uma pequena marca branca no peito. O animal tinha um porte majestoso e seus olhos pareciam brilhar com uma inteligência própria. Enquanto assinava os papéis da compra mais cara que já havia feito, Arthur imaginava as manchetes. "Herdeiro dos Mendonça adquire o cavalo mais valioso do país." Finalmente, seria ele o centro das atenções. O que Arthur não percebia, enquanto posava para fotos ao lado de sua nova aquisição, era o olhar de Thunder. O cavalo, acostumado com handlers experientes e tratadores dedicados, observava seu novo dono com uma mistura de curiosidade e apreensão. Algo em seu instinto alertava que aquele jovem não o via como um ser vivo, mas como um troféu. "Prepare-o para uma corrida no próximo mês", ordenou Arthur ao tratador, sem sequer olhar para o animal. "Quero todos os holofotes em mim quando Thunder vencer sua primeira competição sob minha propriedade." Naquela noite, enquanto Thunder se adaptava ao seu novo estábulo, Arthur celebrava com seus amigos, já planejando sua ascensão ao topo da alta sociedade. O que ele não sabia era que sua busca obsessiva por reconhecimento o levaria a uma jornada muito diferente da que imaginava. Uma que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Helena, observando de longe seu jovem patrão, fez uma prece silenciosa. Ela conhecia aquele olhar determinado de Arthur, o mesmo que sempre precedia suas maiores imprudências. E algo lhe dizia que dessa vez as consequências seriam muito mais sérias do que qualquer capricho anterior. As semanas que se seguiram à compra de Thunder foram marcadas por uma rotina que o cavalo jamais havia experimentado. Acostumado aos cuidados meticulosos e ao treinamento especializado de seus antigos proprietários, o animal agora enfrentava a negligência disfarçada de atenção. Miguel, o tratador mais antigo do Harrah's, observava com preocupação crescente as decisões impulsivas de Arthur.
Senhor, o Thunder precisa de um período de adaptação antes de começar o treinamento intensivo, argumentava ele, sempre que tinha oportunidade. Ele ainda está se acostumando com o novo ambiente, com a alimentação diferente. Não me interessa, respondia Arthur, invariavelmente consultando o celular enquanto falava. A corrida é em 3 semanas e ele precisa estar no seu melhor. Dobre o regime de treinos. Isso não está certo, murmurou Miguel para si mesmo, acariciando o pescoço do animal. Thunder respondeu ao toque com um relincho baixo, quase um lamento. Sei que está difícil, amigo. Sei bem. Miguel, meu amigo! Exclamou Arthur, claramente alterado pela bebida. Venha, sente-se conosco. Estava justamente contando aos rapazes como o Thunder vai arrasar na corrida do próximo fim de semana. Não me venha com desculpas, cortou Arthur, seu sorriso desaparecendo instantaneamente. Paguei uma fortuna por aquele cavalo. Ele tem obrigação de estar em forma. As risadas do grupo ecoaram pelo clube, fazendo Miguel apertar ainda mais seu boné entre as mãos. Senhor Arthur, por favor, me escute. Se continuarmos nesse ritmo, Thunder pode ter problemas sérios. Ele precisa... O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Miguel, após 30 anos dedicados aos cavalos do Haras, sentiu seus olhos marejarem. Como quiser, senhor. Só peço que considere o bem-estar do Thunder. Arthur, ela se aproximou depois que o grupo se dispersou. Você não acha que foi muito duro com o Miguel? Ele sempre cuidou tão bem dos cavalos. Naquela noite, antes de deixar o Haras pela última vez, Miguel foi até a baia de Thunder. O cavalo, reconhecendo seus passos, aproximou-se da porta. Sinto muito, amigo, sussurrou o tratador, oferecendo um cubo de açúcar ao animal. Queria poder fazer mais por você. Thunder aceitou o agrado com delicadeza. Seus olhos grandes e expressivos, fixos no rosto do homem que havia cuidado dele desde sua chegada. Miguel percebeu que o cavalo tinha perdido ainda mais peso e suas pernas mostravam sinais de sobrecarga dos treinos excessivos. Miguel lançou um último olhar para Thunder antes de partir, carregando consigo apenas uma mochila com seus pertences e o peso da preocupação com o destino do animal. Enquanto caminhava pela estrada de terra que deixava o Haras, ele tinha certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer. O dia da corrida amanheceu com um céu carregado de nuvens cinzentas, como se a própria natureza pressentisse o que estava por vir. O hipódromo municipal estava lotado. A elite da cidade ocupava os camarotes luxuosos, taças de champanhe tilintando, enquanto conversas animadas preenchiam o ambiente. Arthur circulava entre os convidados com um sorriso forçado, tentando disfarçar sua ansiedade com doses generosas de bebida. Thunder vai mostrar a todos vocês do que é capaz, repetia para qualquer um que quisesse ouvir, sua voz começando a arrastar nas palavras. Helena observava tudo de longe, seu coração apertado. Desde a demissão de Miguel, Thunder havia sido submetido a um regime ainda mais intenso de treinos, supervisionado por um novo tratador que não ousava contrariar as ordens de Arthur. O resultado era visível. O cavalo, antes majestoso, agora apresentava sinais claros de exaustão. Na área dos estábulos, Thunder estava inquieto. Seus olhos, normalmente brilhantes, estavam opacos, e seu pelo, antes lustroso, havia perdido o brilho. O novo tratador tentava equipá-lo para a corrida, mas o animal não parava de se mexer, como se tentasse comunicar seu desconforto. Senhor Arthur, começou o tratador hesitante, talvez devêssemos considerar retirar o Thunder da corrida. Ele não parece bem... O comentário cruel fez Helena, que havia seguido Arthur até ali, estremecer. Arthur, por favor, ela tentou intervir. Escute o que estão dizendo. Olhe para o Thunder. Ele claramente não está em condições. Thunder foi colocado em sua posição no portão de largada, suas pernas tremendo visivelmente. Ao seu lado, outros cavalos puro sangue aguardavam o início da corrida, seus corpos bem cuidados contrastando dolorosamente com o estado do antes majestoso Thunder. O tiro de largada soou,
e os portões se abriram. Thunder, movido por anos de treinamento, disparou junto com os outros, mas logo ficou claro que algo estava errado. Seus movimentos, normalmente fluidos e graciosos, estavam descoordenados e pesados. Na metade do percurso, enquanto os outros cavalos se distanciavam, Thunder começou a perder velocidade drasticamente. Suas pernas tremiam cada vez mais e sua respiração estava visivelmente alterada. O público assistia em silêncio tenso enquanto o animal lutava para continuar. Foi quando aconteceu. A menos de 200 metros da linha de chegada, Thunder cambaleou. Suas pernas, exaustas pelo excesso de treinos e pela má alimentação, finalmente cederam. O cavalo caiu pesadamente na pista, levantando uma nuvem de poeira. Os gritos de horror da plateia ecoaram pelo hipódromo. A corrida foi imediatamente interrompida e a equipe veterinária correu para o local. Arthur, que assistia do camarote VIP, sentiu o mundo girar à sua volta. Não apenas pelo álcool, mas pela humilhação que se desenrolava diante de seus olhos. As risadas e comentários maldosos começaram a se espalhar pelo hipódromo. Ricardo, que momentos antes brindava ao lado de Arthur, agora se afastava discretamente, como se não quisesse ser associado ao fiasco. "Esse animal precisa de cuidados intensivos imediatos", declarou o veterinário-chefe, lançando um olhar severo na direção de Arthur. "O que fizeram com ele? Está completamente exausto e desnutrido." A chuva finalmente começou a cair. Primeiro em gotas esparsas, depois em um temporal violento, como se o céu chorasse pelo sofrimento de Thunder. Arthur permanecia paralisado no camarote, seu rosto uma máscara de fúria e humilhação, enquanto assistia sua reputação desmoronar junto com seus sonhos de glória. O que ninguém sabia era que aquele momento de derrota seria apenas o começo. Na mente de Arthur já se formava um plano nascido da raiva, do orgulho ferido e do álcool. Um plano que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. A noite após a corrida se transformou em um pesadelo que ninguém no Haraz Elite jamais esqueceria. Arthur havia se trancado em sua cobertura particular no clube, cercado por garrafas vazias e mensagens não respondidas em seu celular. As redes sociais explodiam com vídeos da queda de Thunder e os comentários eram impiedosos. "Cala a boca!" A voz embriagada de Arthur trovejou de dentro do quarto. "Não quero saber daquele cavalo imprestável. Ele me humilhou na frente de toda a cidade." Por volta das 11 da noite, quando a tempestade ainda castigava a região, Arthur finalmente saiu do quarto. Seus olhos estavam vermelhos e desfocados, e ele caminhava de forma instável. "Onde está meu celular?" murmurava, revirando os bolsos. "Preciso fazer uma ligação." "Ricardo, traz o iate do seu pai para o pier particular, agora." Sua voz estava estranhamente calma. "Sim, eu sei que está chovendo. Não me interessa. Traga os outros também. Vamos dar uma festa." "Uma festa de despedida", respondeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Thunder quer água. Vou dar água a ele." "Tirem ele daí", ordenou Arthur, apontando para Thunder. "Amarrem bem as patas dele. Não quero acidentes durante nosso passeio de barco." Os funcionários, aterrorizados, começaram a arrastar Thunder para fora do estábulo. O cavalo, ainda fraco da corrida, tentava resistir, seus olhos arregalados de medo. A chuva continuava caindo impiedosamente, transformando o chão em lama. No pier particular do clube, Ricardo aguardava com seu iate de luxo, uma embarcação imponente que costumava ser usada para festas da alta sociedade. A tempestade fazia o barco balançar violentamente, mas isso não parecia importar para o grupo de jovens bêbados que já estava a bordo. "Cala a boca e liga os motores", respondeu Arthur, um brilho perigoso em seus olhos. "Ou está com medo?" "Arthur!" Helena surgiu correndo no pier, completamente encharcada. "Não faça isso! Pense no que seus pais diriam!" O que ela não sabia era que naquele exato momento,
um pequeno barco de pesca retornava ao porto, e seu proprietário, um homem simples chamado João, estava prestes a se tornar a única esperança de salvação para Thunder. João Silva nunca se importou com o mau tempo. Em seus 40 anos como pescador, havia aprendido que, às vezes, as melhores pescarias aconteciam justamente nas noites mais turbulentas. Naquela noite em particular, porém, algo o inquietava. O mar estava diferente, mais agitado que o normal, e uma sensação estranha apertava seu peito. "Está na hora de voltar, meu velho", murmurou para si mesmo, ajustando o pequeno barco de madeira que era seu ganha-pão há décadas. O Estrela do Mar não era muito, mas havia alimentado sua família por gerações e nunca o deixara na mão. Foi quando ouviu, por cima do barulho da tempestade e das ondas, um som que não pertencia àquele cenário: o relinchar desesperado de um cavalo. João franziu a testa, inicialmente achando que seus ouvidos o enganavam. Mas logo o som se repetiu, mais forte desta vez. Guiando seu barco na direção das luzes, João começou a ouvir vozes, gritos de jovens misturados com risadas e música alta. O som parecia completamente fora de lugar no meio da tempestade. Conforme se aproximava, a cena que se revelou diante de seus olhos o fez segurar a respiração. No convés do iate, iluminado por holofotes potentes, um grupo de jovens claramente embriagados cercava algo, ou melhor, alguém. Um cavalo, amarrado e aterrorizado, tentava manter o equilíbrio no deck molhado enquanto o barco balançava violentamente. João reconheceu aquela voz. Era Arthur Mendonça, o filho do empresário Francisco Mendonça. Suas fotos frequentemente apareciam nas páginas sociais dos jornais locais, sempre em festas e eventos da alta sociedade. No iate, Arthur havia se aproximado do cavalo cambaleando perigosamente. "Sabe quanto você me custou?", gritava, apontando o dedo para o animal aterrorizado. "Sabe quanto da minha reputação você destruiu hoje?" "Arthur, cara", um dos amigos tentou intervir, parecendo finalmente perceber a gravidade da situação. "Acho melhor voltarmos, isso já foi longe demais." Mas sua voz foi engolida pelo som da tempestade e da música. No convés, Arthur havia se posicionado ao lado de Thunder, seu rosto contorcido em uma máscara de ódio e vingança. Com um empurrão violento, Arthur forçou Thunder em direção à borda do iate. O cavalo, ainda amarrado e incapaz de se defender, perdeu o equilíbrio no deck molhado. O som de seu corpo atingindo a água ecoou na noite como um tiro. Thunder lutava contra as ondas, seu corpo amarrado, tornando impossível nadar adequadamente. A água escura o engolia e trazia à tona repetidamente, cada movimento seu, um grito silencioso por socorro. "Aguentem firme, seus monstros", murmurou entre dentes, dividido entre o desespero de salvar o animal e a fúria contra aqueles que o haviam condenado. Essa história não vai terminar assim. O tempo parecia ter congelado, enquanto João manobrava seu pequeno barco em direção ao cavalo. A chuva continuava castigando impiedosamente, transformando a visibilidade em um desafio constante. Thunder lutava contra as ondas, seu corpo poderoso reduzido a movimentos desesperados e descoordenados por causa das cordas que o prendiam. No iate, a atmosfera havia mudado drasticamente. As risadas deram lugar a um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som da tempestade e pelos relinchos angustiados de Thunder. Alguns dos jovens observavam a cena horrorizados, como se acabassem de despertar de um transe alcoólico para a realidade do que haviam permitido acontecer. Mas Arthur permanecia imóvel, um sorriso distorcido em seu rosto enquanto observava Thunder lutar pela vida. "Ele quis me humilhar", murmurou, sua voz carregada de uma crueldade que fez Ricardo recuar. "Agora está tendo o que merece." João percebeu que não havia tempo para discussões ou tentativas de apelar para a consciência daqueles jovens. Thunder precisava de ajuda imediata.
Com movimentos precisos, nascidos de anos de experiência no mar, ele posicionou seu barco o mais próximo possível do cavalo. O cavalo, demonstrando uma inteligência surpreendente mesmo em meio ao pânico, conseguiu alcançar a boia com o focinho. João começou a puxar a corda lentamente, tentando trazer Thunder para mais perto do barco. No iate, agora a alguns metros distante, vinham gritos misturados. Algumas vozes pediam para voltar e ajudar, outras insistiam em partir imediatamente. Arthur permanecia em silêncio, observando a cena como se assistisse a um espetáculo particular. "Vamos, minha velha estrela", murmurou João para seu barco, como costumava fazer nos momentos difíceis. "Não me abandone agora." Thunder, exausto, mantinha-se agarrado à boia como se entendesse que aquela era sua única chance de sobrevivência. Seus olhos, grandes e expressivos, fixavam-se em João com uma mistura de medo e confiança que partia o coração do velho pescador. O iate tinha desaparecido na escuridão, levando consigo Arthur e seus amigos. João sabia que aquela história não podia terminar assim. Alguém precisava ser responsabilizado por tamanha crueldade. "Helena!" gritou João, reconhecendo uma figura solitária no pier. "Helena, chame ajuda!" Com a ajuda de vários homens fortes, Thunder foi finalmente içado para a terra firme. Seu corpo tremia violentamente, tanto de frio quanto de exaustão, e as cordas haviam deixado marcas profundas em suas patas. João olhou para Helena, que assentiu levemente, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Foi Arthur Mendonça", respondeu o pescador, sua voz firme. "E tenho certeza que ele precisa responder por isso." Enquanto os primeiros raios do sol começavam a romper o horizonte, João permanecia ao lado de Thunder, que recebia os primeiros cuidados. O velho pescador sabia que aquela noite havia mudado muitas vidas. A sua, a do cavalo e certamente a de Arthur Mendonça. Mas algo lhe dizia que a história ainda não havia terminado. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Os jornais locais não falavam de outra coisa. Herdeiro dos Mendonça tenta afogar cavalo puro sangue em ato de crueldade. As redes sociais explodiram com vídeos gravados pelos próprios amigos de Arthur durante o incidente, mostrando claramente seu rosto e suas ações. Francisco Mendonça estava em uma reunião importante em Singapura quando recebeu a ligação de Helena. O empresário, conhecido por sua compostura inabalável, sentiu as pernas fraquejarem ao ouvir o relato do que seu filho havia feito. Thunder havia sido levado para a melhor clínica veterinária da região. O Dr. Martinez, especialista em equinos, passou a noite inteira cuidando dele, tratando não apenas os ferimentos físicos, mas também o trauma evidente do animal. João balançou a cabeça, humilde como sempre. "Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria. O verdadeiro herói foi ele mesmo", respondeu apontando para Thunder, que descansava em uma baia especialmente preparada. "Nunca vi tanta vontade de viver." Na mansão dos Mendonça, Arthur estava trancado em seu quarto, agora sóbrio e começando a perceber a dimensão do que havia feito. Seus amigos haviam desaparecido. Seus telefones não respondiam mais suas mensagens e as redes sociais o atacavam impiedosamente. Dentro do quarto, Arthur sentiu um frio na espinha. Em todos os seus anos de comportamento irresponsável, nunca havia visto seu pai interromper uma viagem de negócios. Pela primeira vez em sua vida, sentiu verdadeiro medo das consequências de seus atos. Na clínica veterinária, uma pequena multidão se formava. Pessoas traziam cenouras, maçãs e outros agrados para Thunder, deixando cartões e mensagens de apoio. Entre elas estava Miguel, o antigo tratador, que havia corrido para ver seu amado cavalo assim que soube do ocorrido. Miguel suspirou, acariciando o pescoço de Thunder através da grade da baia. "O importante é que ele está vivo. E que talvez, finalmente, algumas pessoas aprendam que dinheiro não dá o direito de maltratar seres vivos." "Onde ele está?"
perguntou Francisco, sua voz controlada, mas carregada de uma fúria contida. Arthur estava sentado em sua cama, parecendo menor e mais jovem do que seus 21 anos. Quando ergueu os olhos para encontrar o olhar de seu pai, algo dentro dele finalmente se quebrou. "Não quero ouvir suas desculpas", disse, sua voz tremendo de raiva. "Passei anos ignorando seus comportamentos irresponsáveis, suas festas, seus gastos absurdos. Pensei que estava te protegendo, te dando tempo para amadurecer. Mas ontem à noite, você cruzou uma linha que não tem volta." "O que vai acontecer agora?" perguntou, sua voz quase um sussurro. Naquele momento, na clínica veterinária, Thunder finalmente conseguiu dormir um sono tranquilo sob os cuidados atentos de João e Miguel. O velho pescador e o experiente tratador haviam formado uma aliança silenciosa, determinados a garantir que o cavalo nunca mais sofresse nas mãos de pessoas que o viam apenas como um objeto. O que nenhum deles sabia era que aquele dia marcaria o início de uma transformação profunda, não apenas na vida de Arthur, mas na de todos os envolvidos. Uma transformação que provaria que às vezes é preciso perder tudo para encontrar seu verdadeiro valor. A primeira semana após o incidente transformou completamente a vida de Arthur. Francisco, determinado a ensinar uma lição ao filho, tomou medidas drásticas. Primeiro, bloqueou todas as contas bancárias de Arthur, deixando-o apenas com um cartão de débito com limite diário controlado. Em seguida, cancelou seu acesso ao clube, tirou seus carros de luxo e, o mais importante, determinou que ele deveria trabalhar no Haras, não como proprietário, mas como funcionário. "Você vai começar do zero", declarou Francisco durante o café da manhã, enquanto Arthur olhava incrédulo para o macacão de trabalho sobre a mesa. "E quando digo zero, é literalmente zero. Vai limpar as baias, carregar feno, aprender cada aspecto do cuidado com os animais." A notícia caiu como uma bomba. Miguel, o tratador que Arthur havia demitido injustamente, agora seria seu chefe. O jovem sentiu o rosto queimar de vergonha ao lembrar como havia tratado o funcionário. Na clínica veterinária, Thunder continuava sua recuperação, agora sob os cuidados conjuntos do Dr. Martinez e de João, que havia se tornado uma presença constante no local. O velho pescador passava horas conversando com o cavalo, contando histórias do mar e observando com satisfação cada pequeno progresso em sua recuperação. "Ele está respondendo muito bem ao tratamento", comentou o Dr. Martinez, observando Thunder aceitar uma cenoura da mão de João. "Mas o trauma psicológico, isso vai levar mais tempo." O primeiro dia de Arthur no trabalho foi uma experiência humilhante e reveladora. Vestido no macacão simples, com botas de borracha nos pés, ele se apresentou a Miguel às 5 da manhã, horário em que começava a rotina do Haras. As horas seguintes foram um teste de resistência física e emocional. Arthur, que nunca havia feito trabalho braçal em sua vida, descobriu músculos que não sabia que existiam. Suas mãos, antes macias e bem cuidadas, começaram a formar bolhas. Os dias se transformaram em semanas. Lentamente, algo começou a mudar em Arthur. O trabalho duro, que inicialmente parecia uma punição insuportável, começou a lhe dar uma estranha sensação de propósito. Pela primeira vez em sua vida, ele estava realmente aprendendo algo útil. Miguel, observando de perto, notou a mudança. O jovem arrogante que costumava dar ordens aos gritos, agora perguntava, escutava, tentava entender. Em uma manhã particularmente fria, Miguel o encontrou chegando mais cedo que o horário, preparando o feno para os cavalos. Arthur parou seu trabalho, pensando por um momento. Sabe o que é mais difícil? Não é o trabalho pesado. É olhar nos olhos dos cavalos todos os dias e lembrar do que eu fiz com Thunder. Como pude ser tão monstruoso? Na clínica, Thunder também fazia progressos. Seus ferimentos físicos estavam quase completamente curados e ele começava a demonstrar sinais de confiança novamente. João,
que agora era considerado praticamente parte da equipe, havia sugerido pequenos passeios pelo pátio da clínica. Foi durante uma dessas conversas que Francisco apareceu na clínica. O empresário, que havia acompanhado de longe a recuperação do animal e a transformação gradual de seu filho, tinha uma proposta para fazer. João ouviu atentamente enquanto Francisco explicava seu plano. Era uma ideia ousada que poderia mudar não apenas o destino de Thunder, mas também o de Arthur, João e todos os envolvidos naquela história. João olhou para Thunder, que observava a conversa com seus olhos inteligentes, e depois para o horizonte, onde o sol começava a se pôr. Uma decisão importante precisava ser tomada, uma que poderia ser o primeiro passo real na direção da redenção. Quero transformar parte do Aras em um centro de recuperação para cavalos maltratados, explicou Francisco, seus olhos brilhando com uma energia renovada. Um lugar onde animais que passaram por traumas, como Thunder, possam se recuperar e encontrar um novo lar. E quero que vocês me ajudem a fazer isso acontecer. O senhor quer que eu... Começou João, mas Francisco o interrompeu gentilmente. O Dr. Martinez sorriu, assentindo em aprovação. É uma ideia excelente. Há muitos cavalos que precisam desse tipo de ajuda. Mas... E o Arthur? Como ele se encaixa nisso tudo? Naquela mesma manhã, Arthur continuava sua rotina no Haras, agora com uma dedicação que surpreendia a todos. Estava alimentando os cavalos quando Helena se aproximou com uma expressão séria. Arthur sentiu um frio na barriga. Apesar de todas as mudanças das últimas semanas, ainda se sentia inseguro na presença do pai. Para sua surpresa, ao entrar no escritório, encontrou não apenas Francisco, mas também João, Miguel e o Dr. Martinez. Nos minutos seguintes, Arthur ouviu em silêncio enquanto seu pai explicava o projeto do Centro de Recuperação. Seu coração batia cada vez mais forte ao perceber a dimensão da ideia. Arthur sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas não tentou escondê-las. Eu quero tentar, respondeu com sinceridade. Eu preciso tentar. Exatamente por isso, completou Miguel. Sua redenção começa com ele. Se conseguir reconquistar a confiança de Thunder, provará que realmente mudou. Arthur olhou pela janela do escritório, observando os cavalos no pasto. Lembrou-se de como costumava vê-los apenas como símbolos de status, como objetos para exibir sua riqueza. Agora, depois de semanas cuidando deles, começava a entender sua nobreza, sua sensibilidade, sua capacidade de perdoar. João sorriu, aquele sorriso sábio que parecia carregar toda a bondade do mundo. Então, comece amanhã. Thunder será transferido para o Haras e você estará lá para recebê-lo, não como seu dono, mas como alguém que quer aprender a ser melhor. Enquanto deixava o escritório, Arthur sentiu algo diferente em seu peito. Não era mais o peso da culpa que o havia acompanhado nas últimas semanas, mas uma sensação nova, quase desconhecida: esperança. Esperança de que talvez não fosse tarde demais para mudar, para aprender, para crescer. Na clínica veterinária, Thunder descansava em sua baia, alheio às decisões que mudariam seu destino, mas de alguma forma, como se sentisse que algo importante estava para acontecer, seus olhos brilhavam com uma nova energia. O amanhã traria desafios, mas também a possibilidade de um recomeço para todos. A manhã da transferência de Thunder amanheceu clara e fresca, com uma brisa suave que fazia as folhas das árvores dançarem suavemente. Arthur havia chegado ao Haras antes mesmo do sol nascer, seu coração batendo descompassado no peito. Passou horas preparando uma baia especial, seguindo meticulosamente as instruções de Miguel sobre como tornar o ambiente o mais acolhedor possível. Aterrorizado, admitiu Arthur, passando a mão pelos cabelos. E se ele me reconhecer? E se entrar em pânico só de me ver? João foi o primeiro a descer, seguido pelo Dr. Martinez. Miguel já estava no local, supervisionando os últimos preparativos.
Thunder foi conduzido para fora do trailer com extremo cuidado, seus passos ainda um pouco hesitantes, mas muito mais firmes que nas últimas semanas. Thunder explorava seu novo ambiente com curiosidade cautelosa, suas orelhas se movendo em todas as direções, captando cada som. Quando seus olhos encontraram Arthur, o cavalo parou. O momento pareceu se estender infinitamente. Arthur tentou controlar o tremor em suas mãos. Thunder continuava parado, seus olhos fixos nele, como se tentasse entender o que havia mudado. Não havia medo em seu olhar, apenas uma intensa curiosidade. "Isso é extraordinário", murmurou o Dr. Martinez. "Ele está escolhendo se aproximar." Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Thunder, com passos deliberados, aproximou-se até estar a menos de 1 metro de Arthur. Abaixou sua cabeça majestosa e, para espanto de todos, soprou suavemente nos cabelos do rapaz. Arthur permaneceu imóvel, mal ousando respirar. Thunder continuou próximo, ocasionalmente tocando-o com o focinho, como se reaprendesse seu cheiro, sua presença. Arthur assentiu, sentindo uma determinação que nunca havia experimentado antes. "Vou fazer o que for preciso." "É como se ele soubesse", comentou Helena uma tarde, observando Thunder aceitar um pedaço de cenoura da mão de Arthur. "Como se entendesse que você não é mais a mesma pessoa." Francisco, que acompanhava o progresso à distância, começou a ver em seu filho a mudança que tanto esperava. Não era apenas a dedicação ao trabalho ou o cuidado com Thunder, mas algo mais profundo, uma verdadeira transformação de caráter. João sorriu, seus olhos brilhando com sabedoria. "Sim, acho que ambos estão prontos. Thunder para ajudar outros cavalos e Arthur para ajudar outras pessoas. Não posso acreditar que tudo isso começou com um ato de crueldade", comentou Helena, ajudando a organizar as cadeiras para a cerimônia de inauguração. "É como se o universo tivesse transformado algo terrível em algo maravilhoso." "Você mais que merece", respondeu João, aproximando-se com Thunder ao seu lado. O cavalo, agora completamente recuperado, caminhava com a elegância de sempre, mas havia algo diferente em seu comportamento. Uma serenidade que só o tempo e o amor verdadeiro podem trazer. Arthur hesitou olhando para a plateia. Viu rostos que antes o desprezavam, pessoas que tinham todo o direito de duvidar dele. Respirou fundo e começou. "Há alguns meses, eu era uma pessoa diferente. Alguém que achava que dinheiro e status eram tudo na vida. Alguém que via os animais como objetos, como símbolos de poder. Foi preciso cometer o pior erro da minha vida para entender o verdadeiro valor das coisas", continuou Arthur, sua voz embargada. "Foi preciso quase perder minha humanidade para encontrá-la de verdade. E devo isso a muitas pessoas. Ao meu pai, que teve a coragem de me punir e me guiar. A Helena, que nunca desistiu de mim. A Miguel, que me ensinou o verdadeiro significado de cuidar. E especialmente a João, um homem simples que arriscou sua vida para salvar Thunder e, sem saber, acabou salvando a mim também." Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Helena. Francisco apertava os lábios, tentando conter a emoção. João, em sua humildade característica, apenas sorria, uma mão repousando no pescoço de Thunder. "Este centro não é apenas um lugar para recuperar cavalos machucados", prosseguiu Arthur. "É um lugar de transformação. Cada animal que chegar aqui terá a chance que Thunder teve, de confiar novamente, de se curar, de recomeçar. E cada pessoa que trabalhar aqui terá a chance que eu tive, de aprender, de crescer, de se tornar alguém melhor." Quando Arthur terminou seu discurso, o silêncio foi quebrado por aplausos emocionados. Thunder, como se entendesse a importância do momento, relinchou suavemente, fazendo todos sorrirem. "O nome dela é Estrela", informou Miguel lendo a ficha de resgate. "Irônico, não é, João? Como seu barco." "É incrível", murmurou o Dr. Martinez, que acompanhava tudo. "É como se Thunder soubesse exatamente o que ela está sentindo, como se quisesse mostrar que há esperança." "Sabe o que é mais especial nisso tudo?", disse João, colocando uma mão no ombro de Arthur. "É que agora Thunder não é mais apenas um sobrevivente.
ele se tornou um curador. Sim, respondeu João, seus olhos brilhando com a sabedoria dos anos. E que belo começo nós temos aqui. Numa manhã particularmente agitada, Helena correu até o escritório onde Arthur trabalhava em relatórios de acompanhamento dos cavalos. Arthur, você precisa ver isso, disse ela, ofegante. É sobre o Ricardo. Na tela, uma reportagem ao vivo mostrava Ricardo sendo levado por policiais. A manchete era clara. Herdeiro dos Santos é preso por organizar corridas clandestinas de cavalos. Arthur sentou-se pesadamente em uma cadeira, sentindo o peso das memórias. Aquele poderia ter sido ele. Aquele quase foi ele. Arthur olhou para João, depois para Miguel e, finalmente, para Helena. Não precisou dizer nada. Todos sabiam o que precisava ser feito. João, no entanto, permaneceu observando Arthur. Você sabe o que isso significa, não é? Perguntou o velho pescador. Terá que enfrentar seu passado novamente. A operação de resgate foi organizada em tempo recorde. 3 horas depois, uma caravana de trailers especialmente equipados partia do centro em direção à propriedade de Ricardo. Arthur insistiu em ir junto, apesar das preocupações de todos. O que encontraram no local foi devastador. Os cavalos estavam em condições deploráveis, muitos apresentando sinais claros de doping e ferimentos mal cuidados. Ver aquilo fez Arthur reviver sua própria crueldade de meses atrás, mas agora com uma perspectiva completamente diferente. O trabalho de resgate durou o dia inteiro. Cada animal precisou ser avaliado, estabilizado e preparado para o transporte. Arthur trabalhou incansavelmente, aplicando todo o conhecimento que havia adquirido nos últimos meses. Ele sabe, comentou João, observando o comportamento do cavalo. Sabe exatamente o que eles estão passando. Ei, amigo, sussurrou Arthur, aproximando-se devagar do cavalo assustado. Sei que você não tem motivos para confiar em humanos agora. Eu também não teria, mas prometo que aqui será diferente. É incrível, não é? Disse Francisco, que havia chegado sem que ninguém percebesse. Como a vida nos dá a chance de corrigir nossos erros. Naquela noite, enquanto os veterinários trabalhavam incansavelmente para estabilizar os novos residentes, Arthur permaneceu no centro, movendo-se de baia em baia, garantindo que cada animal tivesse água fresca e feno limpo. Thunder o acompanhava à distância, como um guardião silencioso de sua jornada de redenção. 1 ano havia se passado desde a noite em que Thunder quase perdeu sua vida no mar. O Centro de Recuperação Equina, que começou como um projeto de redenção, agora era reconhecido nacionalmente como referência no tratamento e reabilitação de cavalos traumatizados. Mais de 50 animais já haviam passado por suas instalações, cada um carregando sua própria história de superação. Em uma manhã especialmente significativa, Arthur estava em seu escritório, agora muito diferente do ambiente luxuoso que costumava frequentar. As paredes eram decoradas com fotos dos cavalos recuperados, cada imagem contando uma história de transformação. Em sua mesa, ao lado do computador, repousava a antiga gravata de seda que usava no dia da corrida, um lembrete constante do homem que ele costumava ser. Para sua surpresa, Miguel entrou no escritório acompanhado por uma senhora idosa, seus olhos marejados de emoção. Esta é Dona Carmen, apresentou Miguel. Ela é a antiga proprietária de Estrela, nossa primeira resgatada. Arthur levantou-se imediatamente para cumprimentá-la, mas a senhora o surpreendeu com um abraço apertado. Meu jovem, disse ela, sua voz tremendo, não tenho palavras para agradecer o que vocês fizeram por Estrela. Depois que meu marido faleceu, não consegui mais manter a fazenda e ela sofreu tanto. No pasto especial, Estrela pastava tranquilamente ao lado de Thunder. A égua, antes debilitada e assustada, agora exibia um pelo brilhante e olhos vivos. Ao ver Dona Carmen, suas orelhas se moveram para frente e ela trotou graciosamente em direção à cerca. Ela tem sido uma grande professora para nossos outros cavalos, explicou Arthur.
especialmente para os mais idosos que resgatamos. Junto com Thunder, ela ajuda os novos chegados a se adaptarem. Naquele momento, João se aproximou, carregando alguns equipamentos de treino. Dona Carmen, que prazer conhecê-la. Arthur, acho que está na hora de mostrarmos a ela o trabalho que Estrela tem feito com as crianças. Nunca imaginei, disse Dona Carmen, observando enquanto João preparava Estrela para uma demonstração. Quando fui forçada a vender a fazenda, achei que estava condenando ela a um fim triste. Mas olhe só, ela encontrou um propósito ainda maior. Francisco, que havia chegado silenciosamente, juntou-se ao grupo. Arthur, chamou ele, conte a Dona Carmen sobre o novo projeto. Eu vou ensinar o que aprendi sobre a parte emocional do trabalho, completou João, seu sorriso humilde de sempre, aunque ainda ache que aprendo mais com os cavalos do que posso ensinar. Arthur trocou um olhar significativo com seu pai antes de responder. Vou coordenar o programa de conscientização, viajando pelo país, contando nossa história, minha e de Thunder, e ajudando a prevenir que outros cavalos sofram o que ele sofreu. Tempestade e os outros estão se recuperando bem, respondeu Miguel. Alguns já estão prontos para a adoção, inclusive. Famílias cuidadosamente selecionadas, é claro. Sabe, disse Dona Carmen, observando Thunder e Estrela lado a lado. Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Olhando para tudo isso, para toda a bondade que nasceu de momentos tão difíceis, não posso deixar de acreditar nisso. Era o 2º aniversário do Centro de Recuperação Equina Thunder, e o local estava decorado para uma celebração especial. Faixas coloridas tremulavam ao vento suave da manhã, e o aroma de feno fresco preenchia o ar. Dezenas de pessoas circulavam pelos estábulos e áreas de treinamento, muitas delas famílias que haviam adotado cavalos reabilitados pelo centro. Arthur, agora com 23 anos, parecia uma pessoa completamente diferente do jovem arrogante que costumava ser. Suas mãos, antes macias e bem cuidadas, agora exibiam calos de trabalho honesto. E seus olhos carregavam uma sabedoria que só a verdadeira transformação pode trazer. João, que acabara de chegar com sua família, agora parte integral da equipe do centro, sorriu seu sorriso característico. Às vezes precisamos tocar o fundo do poço para encontrar força para subir. Ei, amigo, sussurrou Arthur, abraçando o pescoço do animal. Precisava ver você antes de começar. Você sabe que é tudo por sua causa, não é? Pai e filho caminharam juntos até a área principal, onde uma pequena multidão já se reunia. Entre os presentes estavam veterinários, tratadores, famílias adotantes e, para surpresa de muitos, alguns dos antigos amigos de Arthur. Não para zombar, mas para aprender. Miguel subiu ao pequeno palco primeiro, para apresentar os números do centro. Mais de 200 cavalos resgatados, 80 famílias adotantes cadastradas, 30 alunos formados no programa de tratadores especializados. Cada estatística representava uma vida transformada, uma história de redenção. Quero que vocês vejam algo, disse ele, sua voz carregada de emoção. Algo que Thunder me ensinou e que mudou minha vida para sempre. Olhem para eles, continuou Arthur. Cada um desses cavalos chegou aqui quebrado, assustado, descrente nos humanos. Assim como eu estava quebrado, assustado e descrente em mim mesmo. Mas Thunder, sua voz falhou por um momento. Thunder me mostrou que sempre há espaço para perdão, para recomeço, para amor. Sabe o que é mais bonito? Perguntou o velho pescador. É que agora você também é um farol de esperança para outros. Às vezes me pergunto, disse Arthur, observando Thunder interagir gentilmente com algumas crianças que participavam da celebração, se ele realmente me perdoou, ou se apenas entendeu que eu precisava de uma chance de ser melhor. A celebração continuou ao longo do dia, com demonstrações de ecoterapia, apresentações dos alunos do curso de tratadores e histórias emocionantes de recuperação. Mas o momento mais tocante foi quando Thunder,
por própria iniciativa, aproximou-se de um cavalo recém-chegado que observava tudo assustado de sua baia. Arthur assentiu, sentindo seu coração transbordando de gratidão. E é isso que continuaremos fazendo, não é? Um dia de cada vez, um cavalo de cada vez, uma pessoa de cada vez.